falando aí do David Brainerd, eu ia falar dele depois, ia perguntar dele depois, mas aproveitando o gancho, ele é um personagem que está muito atrelado à história do Edwards, né? Inclusive, parece que tem alguma relação com a filha do Edwards. É assim mesmo? Como é que é a conexão deles? Então, essa ligação entre o Brainerd e a filha do Edwards, a Jerusha, uma das filhas, é normalmente uma das informações que as pessoas mais sabem e é a menos certa, que é a ideia de que eles teriam tido algum tipo de relacionamento amoroso, como se fossem noivos, né, prestes a casar. A gente não tem nenhum dado que confirme isso. Na verdade, o que a gente sabe? Edwards conhecia Brainerd do campo missionário, porque Edwards participou na organização e no sustento do campo missionário onde o Brainerd trabalhou. Ele já tinha pleiteado a causa de Brainerd num problema que ele teve na escola de Yale, quando ele teve lá uma questão de disciplina, porque interpretaram algo que ele fez como sendo uma espécie de rebeldia, e aí ele não conseguiu concluir algumas coisas, Edwards então o defendeu e tudo mais, tal. E aí depois, quando Brainerd era um homem muito doente, e ele acabou indo parar na casa de Edwards, e lá ele permaneceu os últimos meses da sua vida. E a Jerusha foi a filha que cuidou, porque era a filha, digamos assim, mais velha, que estava em casa ainda, não tinha se casado, não tinha saído de casa, e com condições de ser uma espécie de enfermeira. Lembra? Nós estamos num tempo em que a medicina ainda é bastante limitada, então ela está fazendo o cuidado rotineiro de alguém que tem os problemas que ele tem. Ele provavelmente tinha uma tuberculose que já estava em estágio gravíssimo. Ele teve esse problema ao longo da sua juventude. Brainerd morreu com 29 anos, estamos falando de alguém bem jovem. Mas antes disso ele teve várias crises e permaneceu no campo, judiando um pouco da saúde dele. Quando ele vai parar na casa de Edwards, ele já está mal. Então os últimos meses são gastos lá e a Jerusha foi cuidadora dele. O que a gente sabe? Como ela era uma moça muito crente, e Brainerd também, eles tinham altas conversas sobre vida cristã. Então isso a gente sabe, de que eles se identificaram como pessoas que amam a Cristo genuinamente. Por isso criou-se talvez a ideia de que talvez eles tivessem aí o desejo de se casar, coisa do tipo, mas nós não temos nada concreto nesse sentido. O que a gente sabe é que quando a Jerusha faleceu, e não foi muito depois do Brainerd, ela faleceu bem jovem, a Edwards resolveu sepultá-la do lado do Brainerd. Então, criou-se ainda mais essa mitologia, por assim dizer, essa história aí de que talvez os dois tivessem uma espécie de compromisso. Mas a gente não tem evidências disso. Então, qual é a relação do Edwards com Brainerd? Ele é uma espécie de mentor mais velho. Brainerd pede, quando ele está na casa de Edwards, nesses últimos meses de vida, pede para Edwards publicar o diário de Brainerd. Edwards, então, faz uma edição dos cadernos, e escreve uma conclusão e publica. E esse diário vira uma espécie de manifesto de Edwards do que significa uma vida piedosa. Por quê? Esse momento dos dois, lá o Brainerd na casa do Edwards, Saur, é posterior ao período do grande despertamento. A piedade na Nova Inglaterra havia caído de nível. Então, o Brainerd era um cara que ilustrava o que era uma vida genuinamente mexida e trabalhada pelo espírito, coisa que estava em falta nos dias em que Edwards estava escrevendo. Então, ele publica o diário de David Brainerd como uma espécie de chamada de volta a uma vida piedosa e consagrada ao Senhor. O que Deus faz na soberania dele? Esse vira um livro muitíssimo lido por missionários do século XIX. O chamado Grande Século Missionário, as pessoas passaram a ler Brainerd como seu livro de cabeceira, o estímulo para continuar servindo o Senhor. Porque Brainerd foi o cara que escreveu no diário, uma das coisas que ele mais escreveu era a sua luta contra a sua melancolia, o que a gente chamaria de depressão hoje, sim, mas como ele queria continuar servindo o Senhor. Ele tinha momentos de grande angústia, mas ele continuava firmemente buscando o Senhor. Tinha momentos de grande alívio em que ele se deleitava no Senhor. Tinha outros momentos que ele tinha aflições terríveis, mas ele continuava firme. E esse tipo de perseverança é admirável e acabou virando uma espécie de combustível missionário no século XIX. Então David Brainerd, mal sabia ele, iria se tornar famosíssimo porque
Edwards, que já é um nome mais conhecido, publicou o diário dele, e o diário dele virou o grande tratado missionário, vamos dizer assim, da pena de Edwards e de todo o século XIX. Então, essa é uma história muito legal, porque a gente vê como é que Deus pode usar um personagem que, no nosso dia a dia, a gente não chamaria de destacado, mas que vira o exemplo que Deus usa para falar de vida cristã e vida de serviço.